a gente sabe que é uma conquista muito grande para qualquer adolescente, essa experiência profissional. Então, a gente não quer que isso fique só com a gente, não. A gente quer espalhar essa oportunidade, essa experiência. A gente quer que o currículo de vocês cresçam muito, mesmo sendo bem jovens, bem novinhos, mas a gente quer que vocês tenham aquele currículo bem recheado, porque vai ser um orgulho para a gente nunca tinha tido essa experiência de chegar aqui, conversar com muita gente, falar um pouquinho como está sendo. Então, a gente quer dar essas dicas. Vamos lá, então. A gente vai começar falando um pouco como que a gente se preparou para a entrevista, como a gente elaborou um currículo e como a gente se saiu lá na hora, como a gente conversou com o pessoal e se apresentou. Quando eu recebi a ligação que tinham marcado a entrevista, eu fiquei super nervosa, admito que fiquei super nervosa, mas depois disso eu disse assim, não, vou preparar, que eu tenho de preparar, vou me preparar. Eu fiz um currículo e coloquei as minhas informações, meu nome, informação de contato como e-mail, telefone, que eu estou cursando ensino médio e o curso técnico informática também em andamento. Eu fiz um curso pelo IFPB de João Pessoa, de gestor de microempresa, fiz no início da pandemia e eu acredito que isso foi o que realmente assim, deu um destaque no meu currículo, que foi realmente muito importante. E depois, né, eu me preparei para a entrevista, eu passei a noite assistindo vídeos de como se portar, o que falar, linguagem corporal, a postura também ela é muito importante para isso, porque ela vai demonstrar como você é sem você se expressar. A sua postura e o jeito que você se porta, ela vai emanar muito mais do que o jeito que você fala, do que você falando sobre você. Porque ali a gente está falando sobre a gente e o nosso jeito de ser, as pessoas conseguem ver sem a gente falar, né? E lá na hora da entrevista eu tinha uma ideia totalmente diferente. Eu assisti os vídeos e falavam que seria em uma mesa, em uma sala, e aí eu sentaria de um lado da mesa e uma ou mais pessoas de outra para me entrevistar e conversar comigo. E eu fui nessa ideia, que seria só eu ali seria separadamente. E aí, quando a gente chegou, a gente foi para uma sala, que é a sala de treinamento, e foi todas as pessoas que eles chamaram, foram 12 pessoas, e foi tudo feito coletivamente, ali, né, tava todo mundo ali, vendo a apresentação do outro, assistindo o outro falar, então foi muito participativo. Então, teve esse ponto que eu achei um pouco diferente não, né? Eu acho que bateu bastante ali com a ideia que eu tinha na minha cabeça, que eu tinha construído. Mas eu não me afetei tanto, porque questão de discurso, do que falar, de como se apresentar, eu já tinha preparado ali. E eu acredito que foi até bom, assim, coletivamente, né? Porque você vendo ali, você lidando com aquelas pessoas que também são seus colegas, alguns eram meus colegas de sala, outros da escola, claro, mas amigos meus de sala, então ajudou, meio que criou uma confiança, assim, e um companheirismo, né, vamos dizer assim. E questão, assim, também de se apresentar, eu tentei ser bem objetiva nas minhas palavras, no que eu falava, tentei fazer a diferença no sentido de aquelas perguntas clássicas que a gente recebe, que a gente responde, a gente não responder de uma forma tão, como que eu posso dizer, tão clichê, que é aquela velha pergunta, qual que é o seu defeito? Aí a gente fala, eu sou perfeccionista. É aquela coisa super clichê, então tudo que eu abria de entrevista tinha isso, eu disse, não vou falar isso, não. É importante você fugir do habitual, porque você tem que se destacar e ser diferente, então, primeiro ponto, ser objetivo na sua fala, preparar antes, não deixar nada para fazer em cima da hora, tem que ser perfeccionista, mas não pode dizer isso lá, tem que fazer tudo perfeitinho, mas chega lá, isso não é um defeito, onde já se viu ser perfeccionista ser um defeito? Então, assim, e o jeito de falar também é muito importante, né, e quando perguntaram sobre mim, eu tentei ser o mais sincera e objetiva possível. E teve uma parte também que me pegou um pouco de surpresa, que eles pediram, não sei se pegou Ellen também de surpresa, para elaborar aquela camisa, né?
colocar como que a gente é o nosso jeito Martins de ser, e eu fiquei assim, porque não esperava. Eu achei que seriam só perguntas, e foi realmente muito dinâmico. A gente construiu aquele papel, desenhou aquela camisa com o nosso jeito de ser, e ali a gente se apresentou para o pessoal que estava lá entrevistando, e na frente dos nossos colegas. Então, isso também eu fiquei muito surpresa. E teve também, eles colocaram a gente para falar sobre assuntos diversos, assuntos do cotidiano, realmente. Memes, foi isso. A gente viu uma caixinha de memes e comentou, você tá vendo ela concordando. A gente comentou sobre os memes. Então, assim, foi uma coisa assim, totalmente diferente. Minha experiência foi parecida com a de Samara, né? Eu vou contar aqui também o meu ponto de vista, né? Começando com o currículo, eu montei um currículo tradicional, com minhas informações pessoais, com o meu objetivo ali dentro da empresa. Coloquei também curso, né? Eu coloquei meu curso de inglês, né? Que eu fiz o básico, né, gente? A gente tem que se destacar também. Coloquei lá, coloquei na parte de experiência, falei que eu estava em busca da primeira experiência como jovem. E sobre a entrevista, como foi minha preparação, como Samara falou, eu também fui pesquisando, eu fui no Google, perguntas que são feitas em uma entrevista de emprego, e são perguntas prontas. Eu acredito que nenhuma empresa, e ninguém quer chegar lá e ter um candidato, um robô. Se eu perguntar, por que a gente deve te contratar? Você já tem aquela resposta na cabeça que todos têm. Tem que fugir do óbvio. A gente tem que se mostrar lá, mostrar quem realmente somos, não com aquela personagem na cabeça, aquele robozinho, né? Na entrevista, como Samara falou também, foi coletiva. Se eu não me engano, eram de 12 a 13 candidatos, todos ali juntos, e começou com memes, né? Uma coisa assim que me surpreendeu também, Samara, na entrevista. Como que eu vou fazer uma entrevista de emprego e vou comentar sobre os memes, minha gente? Mas foi muito massa, a gente fez uma rodinha ali de conversa. Se eu não me engano, teve uns memes sobre a pandemia também, não foi, Samara? E a gente ali dava o nosso ponto de vista, mostrava, sabe, nossa visão sobre aquela situação. Na entrevista, na parte de se apresentar, que foi como Samara também disse, foi uma camisa, um papel, uma camisa, e ali a gente tinha que se apresentar. O nosso jeito Martins de ser. Ali a gente tinha que apresentar a Ellen, a Samara, fugindo do óbvio, porque eles não querem conhecer o robô, eles querem conhecer a Ellen, eles querem conhecer a Samara também. Ali eles querem que a gente mostre o que nós fazemos no dia a dia, quais são os nossos valores, porque assim como nós também temos os nossos valores, a empresa também tem os valores dela. Então, será que os valores dessa pessoa vão se conectar com os da empresa? E depois dessa apresentação, também tentei ser bem objetiva. Inclusive, minha apresentação foi por tópicos. Eu não escrevi textão, coloquei tópicos. Uma das partes da minha camisa foi uma família. E ali eu expliquei, falei sobre a minha família, eu coloquei aquela imagem como uma representação da minha família, porque hoje eles são a base de tudo que hoje eu conquistei, o que eu tenho para conquistar, eles sempre vão ser a base. E eu também acredito que na entrevista o que contou bastante foi a postura, porque como foi dito aqui, é o jeito que você se porta, é a pessoa que você é sem precisar estar falando. Então, conta bastante. E resumindo a entrevista, ela foi totalmente diferente do que eu imaginava, do que Samara imaginava. E eu acredito que diferente para todo mundo, porque a gente tava ali achando que ia ser como? Vamos sentar sozinha, vai vir um cara bem ranzinza, né? Vai perguntar por que a gente tem que te contratar. Então a gente tinha isso na cabeça. E quando a gente chegou na empresa e viu que foi totalmente diferente, foi um alívio pra gente. Foi um alívio para nós jovens, né, que nunca tínhamos passado por essa experiência. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o segundo ponto. A gente dividiu, assim, como eu já falei também, acho que eu falei, por tópicos, né?
Agora a gente vai falar um pouquinho como foi a nossa primeira semana na empresa, até como está sendo também, né? Como foi ali chegar num lugar totalmente novo e lidar com atividades, né, que a gente não estava acostumada. Minha primeira semana foi assim surpreendente. Foram super atenciosos, né? E como eu falei, é um setor que eu não fazia ideia, assim, não conhecia muito sobre, que é o SME, que é o setor de movimentações especiais. A gente lida com a logística reversa. O que é a logística reversa? A gente sabe que tem a logística normal, que é o produto da empresa para o cliente, e quando aquele cliente devolve aquela mercadoria, como que vai acontecer aquilo? Então, essa é a logística reversa, é quando aquela mercadoria, aquele produto volta para a empresa. E eu não conhecia, não sabia muito sobre isso, e eu me surpreendi muito com as coisas que abordam, né, como funciona esse setor, e eu posso dizer até que me identifiquei bastante com isso. A primeira semana eles tentaram me fazer entender um pouco sobre cada extensão dentro daquele setor, que é separado por partes, e não me focando apenas em uma coisa. Por exemplo, no escritório, não focando apenas que eu aprendesse sobre a parte administrativa, mas também que eu entendesse da parte manual. E eles tiveram toda essa preocupação em me fazer entender parte por parte para poder entender uma organização completa. De início, foram muitas informações, assim, eu achei até que eu não ia conseguir levar a entender tudo isso, mas, pelo contrário, eu realmente tô amando, né, e eu tô entendendo tudo muito bem e me identificando, e cada dia que passa está sendo bem fácil para mim desenvolver as habilidades, as funções que foram impostas e desenvolver e resolver com uma certa, não vou dizer perfeição, porque como jovem aprendiz a gente está ali para aprender e pode acontecer de errar, mas o importante desse erro é aprender como consertá-lo, porque é o primeiro emprego e a gente não tem que chegar lá sabendo de tudo, entendendo de tudo e com o peso imposto, entende? Porque o jovem aprendiz, ele tem sim a responsabilidade de um trabalhador, um trabalhador de tempo integral, mas, como o nome já diz, é um jovem que está ali para aprender, ele está desenvolvendo suas habilidades e está começando ali no mercado de trabalho, naquela área, a aprender. Sobre a minha primeira semana, eu sou de um setor diferente do de Samara, eu sou do GIG, tá? Que é o Gente e Gestão. Somos um setor assim, do RH. Temos contato assim, com todos os setores. A gente tem contato com a SME, que é o de Samara. A gente tem contato com os PCP, com distribuição, com todos os setores. Como o próprio nome já explica tudo, nós somos o Gente e Gestão. A gente lida com gente diariamente. A gente lida com pessoas. A gente... Por exemplo, uma pessoa tem uma dúvida, meu Deus, eu não estou conseguindo aprovar o meu ponto. Vamos para lá. Porque eu não estou conseguindo fazer isso, o que é que está acontecendo? A gente vai ajudar. Lá também a gente trabalha com planilhas, né? A gente tem todo o controle através de planilha. A gente trabalha, por exemplo, com vale transporte dos colaboradores. A gente trabalha também no GIG com a parte de entrevistas. Inclusive, hoje mesmo, eu cheguei da empresa agora há pouco, né? Fiz inúmeras ligações hoje para marcar a entrevista. E eu fico pensando assim, olha essa evolução em pouco tempo. Ontem eu quem estava atendendo a ligação para marcar a minha, e hoje eu converso com alguns candidatos para marcar com eles. E sobre a minha primeira semana, foi assim, uma mistura, um misto de sentimentos. Foi felicidade, foi insegurança. Será que eu vou conseguir fazer aquilo? Será que se mandarem eu fazer aquela coisa eu vou conseguir? Mas chegando lá, eu me deparei com supervisoras maravilhosas,
que estavam ali para tirar as dúvidas, eu me senti à vontade para perguntar, porque não é errado, não é feio a gente chegar lá e não saber fazer aquilo, porque a gente nunca teve aquela experiência. Então, foi uma semana para conhecer, foi para conhecer os setores, foi para conhecer o objetivo da empresa, qual o objetivo que aquela empresa quer alcançar, como eu tenho que ser aqui dentro como profissional. Aqui eu tenho que ir em busca de quê? Foi basicamente isso. Foi uma semana de muita informação, como o Samara disse. Lá, por exemplo, são 3... Como eu posso falar? Para ser mais fácil. São 3 divisões. Vamos falar assim, são 3 empresas dentro de uma. E eu tive que chegar ali, meu Deus. Mas o objetivo daquela é o quê? Distribuição. Aquela faz o quê? Foi um misto de informações, só que com o tempo a gente vai se adaptando e hoje está tudo bem mais tranquilo. Agora a gente vai falar um pouquinho, né? A gente quer falar direcionado para vocês mesmos, assim, sobre a nossa experiência, e a gente quer trazer para vocês alguns conselhos, algumas dicas também, que a gente separa aqui com o maior carinho, porque a gente sabe que é uma conquista muito grande para qualquer adolescente, essa experiência profissional. Então, a gente não quer que isso fique só com a gente, não. A gente quer espalhar essa oportunidade, essa experiência. A gente quer que o currículo de vocês cresçam muito, mesmo sendo bem jovens, bem novinhos, mas a gente quer que vocês tenham aquele currículo bem recheado, porque vai ser um orgulho para a gente nunca tinha tido essa experiência de chegar aqui, conversar com muita gente, falar um pouquinho como está sendo. Então, a gente quer dar essas dicas. A primeira dica que eu queria passar para vocês é sobre se conhecer. Se conheçam. Não tenham respostas prontas. Não. Se conheça como pessoa. Samara, se conheça como Samara, não é? Vou na internet. Quais os defeitos que existem? Não. Pare e falar, sim, qual o meu defeito? Não vão com perfeccionista, não, porque isso não é um defeito, não. Não vão mesmo, porque eu vou chegar na empresa. Eu sou perfeccionista, é o meu maior defeito. Minha gente, eles vão saber que aquilo já foi pronto. Joalisson indo. Mas é sério, não cheguem com essa coisinha de perfeccionista, não. Se conheçam, invistam em cursos para melhorar o currículo de vocês, como Luz e Delson falou até aqui no chat, para tornar aquele currículo atrativo. A gente hoje tem contato com várias plataformas de cursinhos gratuitos, inclusive eu tenho alguns também, se vocês quiserem, eu posso passar o link. Tem, por exemplo, o Senai de São Paulo, que disponibiliza vários cursinhos grátis, inclusive eu fiz um de Excel básico, estou fazendo agora da LGPD, esqueci agora, é Lei de Proteção de Dados, LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados, isso, minha gente, esqueci. Então, se vocês quiserem, pode falar comigo, que eu vou passar tudinho, tá? Vou passar também a vez para a Samara, porque eu vou ficar só dando de casa aqui e vou deixar a menina sem poder falar, né? Imagina, pode falar o quanto você quiser aí, eu amo escutar também. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, podem colocar aí, enquanto eu vou falando aqui, que a gente vai respondendo. Uma dica também que eu daria, que a gente sempre se cobra na questão de a gente tentar se encaixar em algo, a gente tem que ver se aquilo se encaixa na gente. A gente vai fazer uma entrevista de uma determinada área e talvez essa área não se encaixe na gente, mas a gente quer porque quer. Então, a gente precisa saber que existem habilidades, conhecimentos e também existem direções que você tem que seguir, mas sempre se adequando-se a você. Não se coloque em um lugar apenas porque isso, vamos dizer assim, isso é legal. Faça aquilo se adequar a você. Você tem uma direção, você tem um querer, um conhecimento e um desejo para a sua vida, e é importante que você lute para conseguir aquele, não que você lute para um desejo diferente entrar em você.
A gente sempre se cobra, pelo menos eu sei que eu falo por mim que eu vivia me cobrando quando algo não dava certo, mas a gente precisa entender se aquilo é mesmo pra gente, se aquilo encaixa na gente, a gente tá tentando forçar aquilo a encaixar na gente, porque a gente sabe que Ellen tem um desejo de carreira para seguir diferente do meu, assim como o professor Alessio, ele tem uma carreira, né, que ele desejou, acredito, e como cada um aqui deseja ter uma profissão, ser alguém na vida, e nunca tente fazer algo, ou aquela direção, aquela profissão, se encaixar a força em você. Você se encaixar a força, né? Aquilo que tem que se encaixar em você. Então, é importante a gente ter esse direcionamento para a nossa vida e entender que se a gente não conseguir uma coisa, talvez seja porque ela não encaixa na gente. E a gente não tem que se forçar a encaixar nela, porque todos nós merecemos do melhor, né? E eu tenho certeza que para cada um que está aqui no IF, mereceu estar aqui, assim como merece crescer na vida e conquistar muitas coisas. Então, essa é outra dica importante, a gente parar de se cobrar e de tentar mudar o que a gente não é. A gente tem que melhorar aquilo que a gente é, ser diferente, né? Porque o igual, não existe isso. Não existe isso. Então, é importante cada um ter o seu desejo, sua vontade e ser realmente diferente. E outro conselho também, que não é só na área assim, de trabalho, não é só falando sobre o jovem aprendiz na área profissional, é até para a vida mesmo. É que a gente, sim, como Samara disse, precisa parar de se cobrar. Se vocês também tiverem a oportunidade de fazer entrevista, que eu sei que vão ter, todos aqui do IF são alunos altamente qualificados para isso, né? Somos diferenciados. Então, altamente mais ou menos. Altamente mais ou menos, como diz o Zidelson. E não se cobrem. Se acontecer de vocês não passarem numa entrevista, isso não quer dizer que vocês não foram bem. Pelo contrário, não quer dizer que vocês não têm a capacidade de passar lá na frente. Não quer dizer mesmo, tá? Porque nesse tempo que eu tô na Martins, eu também trabalho com uma pessoa que é responsável pelas vagas, por fazer entrevistas. E muitas vezes, alguns não ficam por falta de vagas, por exemplo. Aquele candidato foi muito bom, mas a gente tem essas vagas aqui e aqueles foram um pouquinho melhor, sabe? Mas isso não tira o fato de você ter sido muito bom na entrevista. Nossa, se você falou uma coisa que não deveria naquela entrevista, já pensou, olha, na próxima eu não vou falar isso. Na próxima, nossa, fiquei muito tímido. Na próxima eu já não vou fazer isso. Eu vou tentar me expressar mais, eu vou tentar ser mais objetiva. Então, é isso. É vocês se conhecerem também, como eu disse no começo, é vocês não se cobrarem tanto, tá? E podem mandar perguntas aí, eu já vi que Laila mandou, já a gente vai responder, amiga. Vou responder a pergunta acho que a de Matheus e Laila é parecida, né? Não é fácil, não vou dizer que é fácil, porque requer uma organização e também um esforço, mas a gente tem que se pegar, assim, né? A gente tem aula pela manhã e aí trabalho à tarde, e quando chega um pouquinho cansado, mas eu sempre tento fazer as atividades, não deixar acumular e revisar a matéria que tem para revisar, porque não é fácil, não. Não é fácil, mas também não é impossível. E eu acredito que tudo na vida que venha dar resultado para a gente requer um esforço da nossa parte, né? Todo caminho que a gente quer trilhar, a gente tem que andar por ele. E andar cansa um pouquinho mais, a gente tem que continuar segurando. Tem que continuar ali, que a gente vai conseguir chegar a algum lugar muito maior graças ao nosso esforço. Exatamente. Nada na vida é fácil, né? A gente não pode querer estudar e querer que estudar e trabalhar seja uma coisa bem, vai ser muito simples. Não, minha gente, não é não. Exige uma rotina, a gente estuda de 8 às 11h40, tem dias que a gente estuda até 12h15, já tem que assistir aula comendo, né, para dar tempo. Mas é se organizar, tudo é questão de organização. A gente tem tempo para estudar, trabalhar, chega em casa, se quiser treinar, dá tempo de treinar também. Se quiser assistir uma série, dá também, minha gente. Dá para conciliar tudo. Fica mais apertado? Fica. Mas dá tudo certo.
completando aí, que Ellen falou que se quiser fazer um esporte pode fazer. Perguntaram isso a gente, a nossa rotina do dia a dia, lá na entrevista, esqueci de falar, perguntaram a nossa rotina. E hoje em dia a minha rotina está super apertada, então estou organizando para fazer exercício pela manhã, imagina, quando é 6 horas da manhã, às 7h30 no máximo, tá em casa, assistir a aula, almoçar assistindo a aula, escovar o dente assistindo a aula, se arrumar assistindo a aula e ir para o trabalho quando chegar, tem atividade para fazer. Mas a gente sempre tenta arrumar um tempo de lazer, a gente também tem um final de semana. Mas é como eu disse, né? Tudo que vai dar um esforço, tudo que vai dar um resultado maior lá na frente requer um esforço. E agora, para fechar, a gente quer falar também assim, o quanto a gente já evoluiu na empresa, hoje se olhando, né? Nossa, eu já faço isso bem melhor. Até melhorou alguns aspectos da minha vida. Essa experiência no jovem, ela me fez, eu acredito, que crescer não só como profissional, mas também, assim, o meu lado pessoal, sabe? Eu hoje me considero uma pessoa bem mais responsável. Hoje eu tento ser responsável com uma coisinha mais simples que eu preciso fazer. Mais simples mesmo. Eu preciso guardar uma coisinha, eu já digo, já tenho que me organizar para fazer aquilo. E o quanto eu cresci na empresa, hoje eu vejo que, assim, eu estou bem mais preparada, sabe? Como eu falei, no começo eu ficava, nossa, o que é isso? Como é que eu vou fazer isso? E hoje, às vezes a coisa é algo tão natural, sabe? Chegar lá, por exemplo, e ter que ligar para os candidatos. Antes era aí, o que é que eu vou falar? Hoje é espontâneo, chega lá, digitar um número super rápido, né? Que até isso a gente melhora também. E marcar a entrevista é algo tão tranquilo. Só completando a fala de Ellen, que a questão da comunicação também que a gente vai desenvolver no programa Jovem Aprendiz é muito importante. Eu falo porque eu era uma pessoa, assim, para comunicação, era muito retraída e fez 3 meses agora, ontem fez 3 meses que a gente está. E esses 3 meses que passaram, eu percebi que eu estou desenvolvendo bastante a minha comunicação, né? E eu acredito que para quem quer começar no mercado de trabalho e também é um pouco retraído, o programa Jovem Aprendiz ele é bom por isso, porque você vai começar a desenvolver suas habilidades sociais e as suas habilidades de comunicação, e conversar. Por exemplo, eu converso com o pessoal das outras filiais da empresa, converso com os motoristas que chegam para entregar a mercadoria, converso com o pessoal próprio da empresa, com meus colegas também de trabalho, então tudo tem aquela harmonia e ajuda bastante mesmo. 3 meses eu já estou assim, eu acho que 3 meses atrás eu não falaria como eu estou falando aqui, eu acredito que eu estou falando assim, pela minha comunicação que eu estou aqui, acredito que há 3 meses atrás eu não estaria fazendo isso, eu estaria super nervosa, estaria travando assim, não estaria robozinho, sabe? Estaria que nem um robozinho assim falando, retraída. E para vocês verem o quanto que é importante isso, porque você se desenvolve, você cresce o seu eu e as suas habilidades. Pode continuar, Ellen. E é verdade, Samara, a gente desenvolve bastante a comunicação. E nesse tempo eu tive que lidar com ligações para pessoas, até para empresas mesmo, que eu nem imaginava, né? E assim, cresci, como eu estava falando, dentro da empresa, nesses aspectos também. Hoje, eu, inclusive, Samara falou no comecinho que nossa entrevista foi na sala de treinamento. E hoje, naquela mesma sala, que há 3 meses eu estava ali para ser entrevistada, super nervosa, é a mesma sala que hoje eu apresento a vaga para os candidatos. É a mesma sala que eu pego a chave, vou lá, organizo tudo para fazer a apresentação daquela vaga para os candidatos. Imagina, 3 meses eu não tinha coragem de fazer isso. Eu iria ficar, meu Deus, como eu vou começar? Sim, mas o que é que eu tenho que falar? Por exemplo, as turmas. A gente tem 3 turmas. Separação, expedição, recebimento. O que é que eu iria falar isso? O que é que eu iria falar sobre isso? Sim, mas o que é isso? Eu não saberia 3 meses. E hoje eu consigo chegar, se o candidato tiver dúvida, sim, o que é a turma da separação? Mas e a separação fracionada? E a carga grossa? Hoje eu vou conseguir falar sobre isso. Então é um crescimento muito grande e um crescimento também muito rápido. Às vezes a gente nem percebe, mas a cada dia que passa a gente chega com conhecimento a mais. Entende? Por exemplo, se um candidato na entrevista fez uma pergunta besta, por exemplo, já é um conhecimento.
Por exemplo, antes eu não sabia onde era o número do registro da CNH. Hoje eu sei. Então, sem perceber, a gente vai adquirindo conhecimento diariamente, que se a gente sentar todos os dias e pontuar, nesses 3 meses foram uma série de ensinamentos, de aprendizado também. E eu fico pensando aqui, imagina depois de 1 ano, o que a gente vai aprender, talvez se daqui a... Então, peraí que eu vou exercer aqui minha matemática. Se daqui a 7, 8 meses a gente tiver essa conversa de novo, imagina quanto vai ser diferente. O que a gente vai poder falar aqui de mais aprendizado. Essa parte da comunicação também, que você falou que a gente desenvolve rápido, às vezes a gente tem essa habilidade, só que está ali guardada porque a gente não está praticando ela, a gente não está colocando ela para fora. Então, uma pessoa que é retraída, tímida, às vezes tem aquela boa comunicação dentro, mas não tem essa prática dela. E quando você tem a oportunidade, pronto, desenvolve super rápido. E o professor Luiz Idelcio falou aí, gente, eu botei currículo, programa Jovem Aprendiz de todos os bancos que existem aqui em Santa Rita, vocês não têm noção, antes de conseguir esse Jovem Aprendiz, porque eu sempre buscava entrar no mercado de trabalho, e o professor Luiz Idelcio falando agora, eu lembrei, coloquei currículo na Caixa, no Itaú, tudo que é coisa, tudo que é banco, eu coloquei currículo nas lojas, e é isso, a gente nunca consegue de primeira, mas com a persistência e o esforço, a gente sempre chega lá. É muito raro conseguir algo assim de primeira, porque você ainda está aprendendo, você ainda tem que, acredito também que você ainda tem que evoluir e aprender com aquilo. Então, não se preocupem, nem fiquem ansiosos demais, porque vai chegar na hora certa e eu tenho certeza que vocês vão saber lidar com aquilo de forma excepcional. A mensagem que a gente queria passar, eu tenho certeza que foi passada de forma muito legal, foi um bate-papo muito massa, assim, uma troca muito legal de vocês aqui também, as dúvidas também que surgiram. Como a gente já passou... Se ficar mais de 2 horas, eu ficava aqui 2 horas falando. Eu também, Samara, eu estava super nervosa, mas eu ficaria também, passaria 2 horas, agora eu estou acostumada. Foi um prazer ter a participação de todo mundo aqui, eu fiquei tão feliz. Como a Ellen está falando também, se vocês precisarem de algo, alguma dúvida sobre o projeto, sobre o programa Jovem Aprendiz, vocês podem procurar a gente. E eu que agradeço, né, por essa oportunidade. A gente vai estar aqui para ajudar vocês. E a dica é, todo curso que aparecer assim, que vocês se identifiquem, façam. Podem fazer o curso. Podem encher um currículo de curso se vocês quiserem, porque vai aumentar a chance de vocês de conseguirem uma entrevista, de conseguirem ser notados por uma empresa e até de serem diferentes dos iguais, como diz o professor Naelson. Então, a nossa apresentação, assim, foi essa.